Carrego aqui no nosso vídeo de hoje, eu quero fazer uma indicação de um jogador argentino que está de saída do Cruzeiro, o Álvaro Barreal. Atleta de 24 anos de idade, fez sim um bom começo de ano, né? As primeiras impressões do Barreal no Campeonato Brasileiro foram sim muito positivas. Um atacante baixinho, ponta direita, 1,70 m de altura, ele que é canhoto, mas também pode fazer aquela função pelo lado direito do gramado. Aqui está o mapa de movimentação. Na Série A ele jogou principalmente na ponta esquerda, mas já fez também outras funções lá nos Estados Unidos. Ele ainda pertence ao Cincinnati FC, onde tem contrato longo por lá e não fica no Cruzeiro por conta da opção de compra. A quantia para a definição do atleta, para continuidade na Raposa, girava na faixa de 24 milhões de reais. Desta forma, o Cruzeiro acabou não aceitando, até porque o Cincinnati não iria emprestar ele novamente para o Cruzeiro, porque é um jogador querido no clube norte-americano e também valorizado no mercado sul-americano. Ele é revelado nas categorias de base do Vélez, começa no profissional em meados de 2019, não era um craque naquela época que ele surgiu não, mas nos Estados Unidos o camarada se tornou um excelente jogador. Em 2023, por exemplo, 8 gols marcados e 12 assistências. Eu gostei do Álvaro Barreal, dos jogos que eu assisti dele, é um cara jovem ainda, tem 24 anos. O contrato lá no Cincinnati vai até o final de 2025. Não é um vínculo tão longo assim não. Olha, eu sendo diretor do esporte ficaria de olho nesse cara, viu? Para a Série A do Brasileirão, tem potencial, foram 28 jogos na primeira divisão pelo Cruzeiro, 17 na condição de titular. Pode deixar a sua opinião se você conhece esse argentino do Cruzeiro, se poderia ser uma opção plausível para o esporte no ano que vem, e essa necessidade também é algo que eu acho muito importante do esporte, dos clubes que subiram também, o Ceará, o próprio Santos, ficar de olho no futebol da América do Sul. Alguns bons atletas que você encontra por exemplo, um salário bem abaixo do que é a média aqui do futebol brasileiro. Não é o caso do Barreal, tá? O cara recebe em dólar, você pode ter certeza que agora pra gente aqui no Brasil a economia não está ajudando. Então o dólar está muito alto, é claro que não é um jogador barato. Mas tem outras opções, assim como o Barreal, jogadores de 23, 24, 25 anos, chamando a atenção na Argentina. Eu penso que é um mercado que o esporte precisa sim explorar para o ano que vem, assim como conseguiu encontrar boas peças, né, sob o comando do Mariano Susso, por exemplo, lá no comecinho do ano. Pode deixar a sua opinião sobre esses atletas, qual seria a sua sugestão também para o ataque no ano que vem. O São Paulo, que está no radar do esporte para o ano que vem, é o Wellington Rato, esse mais experiente, 32 anos de idade, pode fazer uma função tanto de ponta direita quanto também de um meio atacante nesta temporada no Tricolor Paulista, um pouco mais discreto. Um gol marcado e 9 assistências em 41 jogos. Esta informação ela foi confirmada também nesta última terça-feira pelo jornalista o Alexander Vieira. Tá? Neste momento, o Ceará e o Sport têm um interesse no jogador. Ainda não houve proposta, apenas uma sondagem para entender o cenário de negociação do Wellington Rato para a próxima temporada. Mais um excelente atleta, pelo que eu apurei também o salário do Rato, ele gira nessa casa de 300, 400 mil reais. Não é um jogador baratinho, mas de fato subiu dessa temporada no São Paulo. No ano passado foi melhor, né? 65 jogos, marcou 4 gols e deu 9 assistências. Dos 41 jogos que ele fez até aqui neste ano, apenas 21 deles na condição de titular. A última atuação como titular, por exemplo, aconteceu no dia 5 de outubro, né, contra o Cuiabá. Nos últimos jogos até vem entrando no segundo tempo, marcou gol contra o Bahia, deu assistência também contra o Vasco, frente ao Corinthians. Acho que é um jogador que o São Paulo deve manter no elenco do ano que vem, dentro da composição do seu plantel. Ele que acabou fechando com o São Paulo após passagem muito boa também pelo Atlético Goianiense, né? Tanto em 2020, foi o primeiro ano dele por lá, quanto em 2022, boa participação do Atlético na Copa do Brasil, na Sul-Americana, mas acabou sendo rebaixado na Série A. Você pode observar o mapa de movimentação aqui do Wellington Rato, mais preenchido nessa temporada pelo lado direito do campo. No ano passado também pelo São Paulo assim. No Atlético, ele fazia uma função mais de um meia. Você pode observar que está um mapa aqui bem mais preenchido em várias regiões do gramado. Então tem essa versatilidade do Wellington Rato. Acho que a principal característica dele é um bom arremate, por exemplo, na entrada da grande área. E é um jogador que tem uma visão para fazer uma função, por exemplo, de um camisa 10. Ele consegue enfiar boas bolas, enfim. É um jogador também que eu contrataria sem pensar duas vezes.
para assentimento, segundo informações do jornalista Felipe Torres, é o Guilherme, aquele mesmo ex-Sport, hoje com 29 anos de idade, 10 gols e 8 assistências na Série B pelo Santos, tem um contrato longo por lá, o vínculo dele vai até o final de 2026, está avaliado na casa de 1,5 milhão de euros. O mapa de movimentação indica principalmente a função na ponta esquerda, bate muito bem na bola, para mim também o Guilherme seria um excelente reforço para a primeira divisão. Não é um jogador barato, também foi comprado em definitivo pelo Santos, valorizado hoje no mercado da bola, já foi especulado recentemente também pela equipe do Cruzeiro. Eu gosto do Guilherme, acho que é um jogador assim que o Sport já poderia ter olhado na temporada passada, né, ele que estava ali embaixo no Grêmio, acabou sendo comprado, aliás, emprestado ao Fortaleza e jogou bem, marcou 10 gols em 2023 em 52 aparições. Nas suas passagens pelo Grêmio acabou não dando certo, né? Basicamente o único clube que ele não conseguiu jogar bem foi pelo Grêmio. No restante, sempre desempenhou um bom papel. No Sport, na Chapecoense, no Botafogo também em 2017, além do futebol dos Emirados Árabes e da Arábia Saudita. Mas o jogador também que está no radar do Sport para a temporada que vem é o Wilker Angel, venezuelano, zagueirão do Criciúma. Esta informação foi confirmada pelo jornalista Enio Bis, da rádio Som Maior de Criciúma, que garantiu que o atleta, que não deve renovar o seu contrato no Tigre, desperta o interesse de 4 clubes, do Sport, do Goiás, do Ceará e também do Vitória. Para a temporada de 2025, o Wilker Angel, que também é jogador da seleção venezuelana, titular absoluto nas eliminatórias, em 8 partidas jogou todas elas. Pelo Criciúma, principalmente pelo lado esquerdo do gramado, 23 jogos desse ano e 2 gols marcados. Muito bom no jogo aéreo, mesmo sendo um jogador destro, ele atua mais pelo lado esquerdo. Você pode observar o mapa de movimentação aqui do jogador, segundo o SofaScore, nesta atual temporada. E outro do Criciúma também, com interesse do Sport para o ano que vem, o Yanky Bolasie, aquele mesmo, há 35 anos de idade, ex-futebol inglês, jogou também por muito tempo na França, né? Passou ali na França, em Portugal, na Bélgica, com certeza conhece o técnico Pepa, onde ele jogou lá no Sporting em 2019. Sobre a situação do Bolasie, segundo informações do Globo Esporte, alguns clubes procuraram um jogador, como por exemplo o Sport, o Grêmio, o Cruzeiro, também o Goiás e o Vitória. Para a temporada que vem, o contrato dele vai somente até dezembro, até agora não há uma definição em relação ao Criciúma, o jogador só tem esse contrato se encerrando e até agora a indefinição do Criciúma se vai jogar a Série A, a Série B, ainda não foi procurado de maneira oficial para uma renovação, mas existe o interesse, por exemplo, do jogador em permanecer em território brasileiro. Também gosto muito do Bolasie, mesmo com 35 anos de idade, é um jogador que não tem histórico de lesões. Nessa temporada, 8 gols e 4 assistências, conseguiu se surpreender nesse quesito, né, do Brasileirão com tantos gols. O Bolasie não é um jogador com tanta bola na rede, olhando o seu histórico completo. Na Europa ele se destacou principalmente jogando na Premier League, a última temporada foi em 2018, acho que o melhor ano dele foi ali entre 2014, 2015, 2016, também vestindo a camisa do Everton. Sempre esse jogador pelas beiradas, muito agudo, muito bom para puxar contra-ataque e nos dribles curtos. Pode deixar a sua opinião, o que você pensa a respeito desses atletas, quais deles seriam reforços de fato para chegarem e mudar a cara do esporte nessa reformulação para uma primeira divisão. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever no nosso canal, ajudar a gente a chegar nessa marca de 20 mil inscritos, fazer a sua aposta também com a Betfair. Lá você começa a palpitar a partir de R$1 via Pix sem burocracia. O link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. Quem falou com vocês foi o Guilherme, nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu, galera!